Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada a você que tem se inscrito no canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, que você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e deixa o like, gente, para nos ajudar, que você possa compartilhar os conteúdos com quem você ama, os conteúdos que você achar interessante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre eunuco. É o mesmo que homossexual? Como que funcionava isso na época antiga? O que a Bíblia nos traz a respeito desse assunto? Primeiro nós temos que entender quem eram os eunucos. Os eunucos eram pessoas do sexo masculino que eram levados para dentro dos palácios. Isso ocorreu na época antiga, né? Na China, começou na China e também no Oriente Médio. E eles eram levados para cuidar, porque tinham força braçal, né? Podia defender as mulheres no harém, então eram levados e eles eram castrados. Eles tinham os seus órgãos sexuais removidos parcialmente ou na sua totalidade. Então eles não poderiam reproduzir, né? Não tinham descendência, eles tinham ali a sua sexualidade ali findada no momento dessa castração. Muitos que viam, né, que os eunucos se vestiam bem, comiam bem, tinham uma condição, né, até de nobre nos palácios, muitos homens se castraram a si próprios, se ofereceram como eunucos, porque queriam ter a sua condição de vida e da família, do pai, da mãe, dos irmãos, uma condição melhor. Vemos que em Isaías 39, versículo 7, a palavra vem dizer, né, da profecia dada a Isaías, de que muitos descendentes e nobres do povo de Israel seriam feitos eunuco, né, na casa do rei da Babilônia. E lá em Daniel 1, versículo 3 e 4 vem dizer que quando Daniel era jovem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, atacou Jerusalém e levou prisioneiro vários membros da nobreza israelita, incluindo Daniel, que foi escolhido para trabalhar junto ao rei, junto com outros jovens que também eram inteligentes. Quem eram? Eram Ananias, Misael e Azarias. E eles tiveram até mesmo a sua identidade trocada. Daniel passou a se chamar Baltazar, Ananias Sidraque, Misael Mesaque e Azarias passou a se chamar Abdenego. Então eles tiveram a identidade trocada e também eles foram entregues ao chefe dos eunucos. Então, com certeza, a Bíblia não relata isso, mas não faz menção se eles se casaram, se tiveram filhos e como eles foram entregues ao chefe dos eunucos. Com certeza o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, não ia deixar eles dando sopa no meio da mulherada lá dentro, não é isso? Então olha a que ponto sofreu esses 4 jovens dentro do palácio do rei Nabucodonosor, e mesmo assim eles não se corromperam. Agora veja bem que a palavra ainda vem dizer em Daniel 2, versículo 17 e 19, que certo dia Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então chamaram Daniel, e Daniel conseguiu interpretar o sonho. E aí Nabucodonosor ficou tão impressionado que ele tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo de Daniel e o transformou no governador de toda a província da Babilônia. Também está registrado em Daniel 2, no versículo 48. Então veja que esses jovens tiveram aí a sua sexualidade, né, tocada, a sua virilidade, a sua identidade trocada, e eles faziam parte do corpo dos eunucos dos palácios. Agora, e José? Olha a diferença de Daniel, né, e dos 3 jovens, seus amigos, para José. Em Gênesis 41, versículo 42 em diante, diz que Faraó tirou do dedo também o seu anel
e o seu selo e colocou sobre José. Mandou vestir de linho, colocou uma corrente de ouro no seu pescoço, o fez subir em carruagem real, em frente dos arautos. Todos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E ele disse ainda: Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderia fazer nada. Sem a ordem de José ninguém fazia nada no Egito. E Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele também teve a sua identidade trocada. Mas olha, ele recebeu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então você veja que José foi levado como escravo, trabalhou na casa de Potifar. Esse Potifar não era o mesmo Potifar eunuco. Por que eu digo isso com toda certeza? Porque o Potifar, chefe do exército, era casado e a sua esposa tentou José, não é isso? Ela tentou que José caísse, adulterasse com ela, né? Se contaminasse, se deitasse com ela. Então esse Potifar, chefe do exército, não era a mesma pessoa, mas existia um outro Potifar dentro do palácio, sim, que esse era o eunuco. Mas nós vemos aí a diferença, né, que existia já na época. Quais são os tipos de eunucos que a Bíblia menciona? Em Mateus 19, versículo 12, diz que da mesma forma existem propósitos diferentes. E nós podemos encontrar 3 categorias aí diferentes de eunuco. Aqueles que já nasceram, ou seja, pessoas que nasceram com alguma deformidade nos seus órgãos sexuais ou sem os órgãos sexuais. Então, aqueles que nasceram. Depois vem falar sobre aqueles que foram castrados pelos homens, que no caso são os eunucos. E por último, aqueles que se castraram por causa do reino. Esses se castraram por causa do reino são aquelas pessoas que abriram mão, não que tiraram o seu órgão sexual, mas que mataram o desejo sexual de se casar e de terem filhos. Paulo foi um que aceitou aí, ele tomou para si o celibato e ele não quis se casar. E ele falou: olha, eu gostaria que todos fossem como eu, que não dessem importância ao casamento, mas se não puder se conter, que se casem para não abrasar. Então, quando a gente lê um versículo, a gente tem que ter uma interpretação. E quem vai dar essa interpretação é o Espírito Santo. Então veja como tem uma coerência. Aquele que nasce sem os órgãos sexuais ou com alguma deformidade, aqueles que são castrados pelos homens, para que não venha tocar em mulher, e aqueles que matam o desejo sexual por causa do reino, para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que se casa primeiro vai fazer a vontade do seu cônjuge, não é isso? E depois é que ela vai fazer a obra de Deus. Então, você veja que tem aí uma coerência nesse versículo. Agora, e homossexual era a mesma coisa? Vamos entender que o eunuco, ele não era afeminado, ele não queria deitar com outro homem, ele era castrado para desempenhar uma determinada função dentro do palácio. E como a gente acabou de ver aqui em Mateus, aqueles que nascem e aqueles que se fazem eunucos. Agora, olha o que a palavra de Deus fala sobre ser efeminado, sobre o homem que é homossexual. Levítico 18, 22 diz assim: não se deite um homem com outro homem, como se fosse mulher, pois isso é abominação. Uma outra tradução diz repugnante. Deus abomina, odeia essa prática, porque ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que os dois sejam uma só carne, procriem e tenham uma família abençoada. Essa prática, né, do homossexualismo
Tanto é que Deus odiou que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E também Nínive, que ela foi poupada numa primeira vez e depois ela foi destruída, porque voltou às práticas, dando vazão à sua carnalidade, às práticas abomináveis a Deus. Olha aqui, Gênesis 19, versículos 5 ao 7 diz assim: chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à tua casa? Traga-nos para fora, para que tenhamos relações com eles. E Ló saiu da sua casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Então você vê que os homens daquele lugar de Sodoma queriam possuir os anjos, achando que eles eram homens comuns, pela beleza que eles tinham. E você veja que quando eles foram tirados da cidade pelos anjos, né, a família de Ló foi tirada da cidade, a cidade foi destruída e todos aqueles homens que eram perversos morreram com a queima daquela cidade, né? A palavra ainda vem afirmar para nós em Romanos 1, versículo 21 em diante, está falando sobre esse assunto até o versículo 27. E tem um trecho que diz: trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram mais as coisas e seres criados do que o Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, e até as suas mulheres trocam as relações sexuais naturais por outra forma, ou seja, né, não tem o sexo pela via correta, contrárias à natureza. Também da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixões uns pelos outros, cometendo atos indecentes homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então você veja que a palavra de Deus é contrária a essa prática. Ah, mas existiam, então os eunucos não tinham direito à sua salvação? Tinham, os eunucos tinham direito à salvação. Aqueles que faziam as práticas homossexuais incorretas, abomináveis por Deus, é que não tem, não é que não tinham, não tem direito à salvação. Tem direito de escolha, mas a salvação, a palavra de Deus em Apocalipse é muito clara e diz que não herdarão o reino dos céus. Mas olha, um eunuco, em Atos 8, 27, vem falar de um etíope, que era mordomo da rainha de Cândace, né? E ele vinha pelo caminho, Filipe o encontrou e ele estava lendo as escrituras. E Filipe perguntou: você sabe o que você lê? Ele falou: mas não tem ninguém que me explique, como é que eu vou entender? Quando Filipe explicou para ele o plano de salvação, ele viu água, ele falou: olha, tem água ali, tem um lago, o que impede que eu seja batizado? Você veja que ele creu, aceitou, foi batizado e voltou adorando a Deus. Então veja que aí tem uma diferença entre eunuco, entre a homossexualidade, e espero que esse vídeo tenha aí podido esclarecer um pouco. Deixa os teus comentários, deixa a tua tese, o que você entende sobre esse assunto, e que Deus te abençoe grandemente. Nós traremos ainda outros vídeos com outras curiosidades. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.